Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 4 de março. Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos propõe, nesta parábola, uma verdadeira reflexão sobre a vida, sobre o significado da vida e sobre o que vale a pena viver, pelo que vale a pena lutar nesta nossa realidade. A história que se passa entre 2 homens fictícios, numa parábola, nos coloca no confronto de 2 escolhas, 2 propostas de vida, 2 modos, ou talvez, melhor ainda, 2 estilos de vida. Havia um homem rico. Ele não só era rico, como ele também mostrava essa riqueza. Vestia-se com roupas finas e elegantes e fazia banquetes, festas esplêndidas todos os dias. Vivia, portanto, na ostentação, no usufruto destes muitos bens. Ninguém precisa fazer festas todos os dias. Alguma vez precisa, quando existe razão, quando existe algum motivo para alegrar-se, é necessário fazer festas. Fazem festas tanto os ricos quanto os pobres. Mesmo os pobres fazem festa, mesmo que não sejam festas esplêndidas, cheias de comedeira e bebedeira, às vezes com coisas muito simples. Para um pobre fazer uma festa de aniversário não precisa mais do que um bolo, não precisa ser nem bolo enfeitado. Era assim que a gente, quando era criança, comemorava o aniversário. Um bolo, para cortar e comer um doce juntos. É uma festa. A gente chega a dizer que quando o dono chega perto do seu cachorro, o cachorro faz festa. Por quê? Demonstra alegria. Então, festa é uma coisa que faz parte da vida de todo ser humano, mas não é uma necessidade diária.
A gente faz festa quando existe alguma razão, quando existe alguma necessidade de fazer. Não existe qualquer necessidade de fazer festas todos os dias. Usar roupas boas, roupa nova. Todo mundo tem uma roupinha melhor que num dia especial coloca, que para um evento especial coloca. Pode não ser grande coisa, mas é a sua roupa boa. Ninguém precisa usar roupa boa, esplêndida, todos os dias. Então, o homem rico não era obrigado a ostentar essa riqueza. Ele podia levar uma vida comedida. Como diz sempre um amigo meu que é padre, a gente pode ter 10 quartos numa casa, mas a gente só precisa de um quarto para dormir. Ou melhor ainda, de uma cama. A gente pode ter uma geladeira cheia para fazer um grande banquete, mas no nosso estômago cabe mais ou menos exatamente a mesma coisa que cabe no estômago do pobre. Ninguém pode comer mais só porque é rico. Pode ter mais coisas para comer. E aí está o grande pecado, porque junto com isso vem o desperdício. Quer dizer que é só ostentação. Essa é a realidade desse homem. Esse homem no Evangelho não tem nome. Um homem rico. Em momento nenhum aparece o nome dele. Curiosamente, neste Evangelho, o pobre tem nome, Lázaro. Significa que a sua dignidade está mantida, está garantida. Não é a pobreza que o diminui. E a riqueza não faz daquele homem rico ser mais homem. O que ele tem é só um nome também. É claro que o nome aqui é sugestivo. Lázaro é o nome que nós conhecemos do irmão de Marta e de Maria, que aparece no Evangelho de São João, não aqui no de São Lucas, na história da ressurreição de Lázaro. De uma certa maneira, a morte e a vida também aparecem nesse Lázaro. E no final da história, quando então morre Lázaro, Lázaro que estava à porta do homem rico, que desejava comer as sobras que caíam da mesa do rico, mas nem isso lhe davam. Lembremos um evangelho no qual a mulher pagã disse para Jesus, quando Jesus disse que não era certo dar o pão dos filhos para os cães, ela disse, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E Jesus atendeu a mulher lá. Aqui isso não acontecia. Aqui, quem queria saciar-se com as sobras não eram os cães, era o homem Lázaro. E aquele que talvez devesse ajudar ou estender a mão para o pobre Lázaro, não estendia, nem o via. E quem socorria Lázaro, por incrível que pareça, os cachorros. Esses vinham lamber suas feridas. Lázaro está abaixo da linha dos cães que comem as sobras da comida do rico. Outro homem não ajuda, mas aqui quem ajuda são exatamente aqueles que estariam no chão recebendo só as sobras, os cachorros. O Evangelho diz, depois, quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão, imediatamente. Depois diz, o rico também morreu. Morreu também o rico e foi enterrado. Há um detalhe do qual a gente sempre se esquece. Para a morte não existe rico e não existe pobre. Num certo sentido, a morte nos iguala, ou melhor ainda, a morte mostra que somos iguais, que não existe rico e não existe pobre. Essa é a grande reflexão que se faz desde a antiguidade. Ninguém leva nada desta vida. Portanto, não faz parte da nossa vida, nós não somos os bens. E lá então, diante da recompensa, curiosamente o Evangelho faz a gente pensar, é claro que não é assim,
Mas o Evangelho faz a gente pensar que o motivo da salvação do pobre foi simplesmente ser pobre. Em momento nenhum diz que ele era bom, que fazia coisas boas, que era generoso. Ele é só uma vítima. E nisso aqui o que aparece para nós não é o fato de que as nossas ações sejam indiferentes. Não precisa ser bom ou mal, basta ser pobre. Basta não ter nada para merecer o céu. Não é isso que está dito. Aqui o que está dito é que naquela mentalidade daquela época, em que se pensava que Deus recompensa os bons com os bens, a teologia da prosperidade, e os maus com a doença, com a pobreza, com a desgraça, Jesus mostra que essa mentalidade não existe. No nosso tempo, existem muitos religiosos que pregam esse tipo de mentalidade. Você tem fé, Deus te vai fazer prosperar. Não bate com a mentalidade de Jesus, na qual esse próspero rico é condenado. Mas não eram sinais da bênção de Deus nesse mundo? Não. Até podia ser. Os dons de Deus até podiam ser sinais da bênção, da bondade de Deus. Mas a ostentação que ele fazia deles e a indiferença era um sinal só do seu pecado. E então, o pobre aqui, no Evangelho, parece ser recompensado por ter sido pobre. Não é tão simples assim. Mas o Evangelho nos dá essa lição. Depois também nos dá uma outra lição muito importante, porque os pobres significavam os renegados, os excluídos. Ora, Deus vem em socorro do pobre. Então é uma expressão da misericórdia de Deus. Ele não tinha no que se apoiar. É Deus que vem ao encontro dele. O rico, então, 2 vezes pensa que pode dar ordens para Lázaro. Manda Lázaro refrescar a minha língua. Manda Lázaro ir até os meus irmãos e o meu pai. E a resposta de Abraão para a primeira sugestão dele, manda Lázaro molhar o dedo, refrescar a minha língua, existe um abismo entre nós. Aliás, existe uma coisa interessante, diz que lá ele levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro. Quando ele estava em casa, dando seus banquetes luxuosos, o rico estava no chão, não precisava levantar os olhos, era só baixar os olhos. O pobre Lázaro estava diante dele, ele não enxergava, agora ele enxergou. Levantou os olhos e enxergou. Existe um abismo entre nós. Não existia nenhum abismo entre eles físico quando estavam nesta vida. No entanto, havia um abismo dentro do rico. Ele não enxergava Lázaro, ele não conseguia chegar até ele. Tanto que o pobre não podia comer nem das migalhas que sobravam dos seus banquetes. E a última coisa, manda que Lázaro vá ao meu pai, à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Em vida ele não se importou com o pobre na porta de casa. Agora, na morte, ele se importa com as pessoas da sua família, com os seus. Isso mostra qual é o seu interior, o que é que ele tem dentro dele. Nem aqui ele percebe. Mas Abraão diz, eles têm Moisés e têm os profetas, que os escutem. Se não escutarem Moisés e os profetas, não escutarão nem que um dos mortos ressuscite e apareça para eles. E esta é a verdade. Nós temos a Sagrada Escritura, nós temos os sinais de Deus, temos sua palavra, temos a oração, temos os profetas, temos os pregadores. Se não quisermos escutá-los, é porque nós fechamos o coração. E para isso não existe remédio. Esta parábola nos faz refletir friamente. Não é apenas ser pobre para ter a salvação, mas é ser capaz
de não ser escravo das riquezas, porque elas podem ser a recompensa deste mundo. Mas como Jesus diz no Evangelho de São Mateus, aqueles que já receberam a recompensa neste mundo podem perder a recompensa do Pai Celeste. Rezemos. Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos, para que, renovados pelo vosso Espírito, sejamos firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.